de dons e aquela fé que opera dons, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ouvir ele falar. Segue aí. A grande mudança na história de toda a humanidade foi marcada com dons. Os dons sempre marcaram a presença de Deus no meio do seu povo. O Novo Testamento, todo ele, está recheado das manifestações dos dons que o Espírito Santo ministra na igreja. Por isso, irmãos, nós cremos, vivenciamos e não abrimos mão dos dons de Deus entre nós. Precisamos que eles estejam entre nós. Sabe o que está escrito em Marcos? Estes sinais seguirão os que crerem em mim. Seguirão. Preste atenção. Seguirão sempre. Seguirão. Presta atenção. Aí ele coloca o acréscimo diabólico dele aqui, ó, porque não tá lá na Bíblia. Seguirão sempre. Ele fala rapidinho. Ele tem que falar rapidinho, ele não pode falar mais largo, mais abertamente, porque ele sabe, o crítico tá lá me ouvindo. Por quê? Seguirão. Seguirão até quando? Porque aí vem a pergunta. Até quando esses sinais vão operar? Até quando? Porque Pedro, quando passava, a sombra dele curava. A roupa dele curava. Por que a roupa dos anciãos não cura ninguém? Por que a roupa dos anciãos... Por que o paletó do Marsola, do Luiz Carlos de Viçosa não fizeram milagre? Porque tinha um propósito para aquilo ali. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo ele não pode operar. Ele opera o que ele quiser. Ele é o poder de Deus. Está nele o poder de Deus. Né? Mas esse homem aqui, ó, se você não presta atenção, com sutileza, igual o diabo fez no Éden. O diabo não mentiu para a mulher no Éden. Ele enganou a mulher, ou seja, ele usou um pedaço da verdade, mas não falou toda a verdade. Porque a mulher e o homem, sim, ficaram igual a Deus, não com o poder de Deus. Porque o próprio Deus, quando manda os dois para fora, ele fala, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então a serpente não mentiu. A serpente falou a verdade, só que a serpente não falou toda a verdade. Qual que era o resto da verdade? Ó, não, você vai saber das coisas igual Deus, sabendo o bem e o mal. Só que tem um porém. Deus pode saber o bem e o mal, mas Deus não é tentado ao mal e ele não vai cair. E você, homem e mulher, quando você ficar sabendo, você vai se tornar então, ou seja, vai entrar em você então a malícia, o pecado vai começar a subsistir dentro de você e você cai. É a mesma coisa que esse homem está fazendo. Ele está com sutileza inserindo pedaços que não está no texto para dar força ao que ele quer dizer. Porque o que ele quer dizer, na verdade, não é bíblico. Eu vou voltar aqui, ó. Vamos ver se a gente pega com cuidado. Seguirão, aí depois ele fala, sempre. Eu desafio o senhor Luiz Carlos, você achar a palavra sempre, porque seguirão era muito curto para ele. Ele precisa falar seguirão sempre, né? Ou seja, dizer que é para todo sempre, todo momento a igreja ia ter esses milagres escabrosos acontecendo. Ouça aqui. Precisamos que eles estejam entre nós. Sabe o que está escrito em Marcos? Estes sinais seguirão os que crerem em mim. Ó, esses sinais seguirão os que creem em mim. Presta atenção. Seguirão. Preste atenção. Seguirão sempre. Aqueles que... Esse cara é um manipulador de primeira linha, rapaz. Caramba, meu. Eu não acredito que eles têm coragem de fazer isso. Agora, se põe no lugar dele, gente. Ele tá frito aqui. Ele tem que ajudar a CCB, mas não tem como ajudar a CCB. Aí o que ele faz? Ele vai começar a enganar e a mentir, falar coisas que não estão na Bíblia, distorcer outras que estão. Isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui é só o começo. Ouça aí. Que creem em mim falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Vocês percebem, irmão? São sinalizações de Deus. Por isso, queridos, nós lemos acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes, porque alguns irmãos, por alguma doutrinação... Aí, ó, agora que ele vai entrar, é nisso que ele quer. Alguns, por alguma doutrinação, o que é a doutrinação que ele está falando? É o que outras igrejas estão ensinando, porque as outras igrejas de fé reformada têm muito mais responsabilidade em ensinar a verdade da Bíblia do que a CCB.
A CCB, esses homens aqui, a prova de que eles não têm compromisso algum com a palavra de Deus, a Bíblia, é as diversas heresias e absurdo que esses homens aqui falaram e não vieram nenhuma vez pedir perdão ou consertar o que falaram. Não vieram nenhuma vez. Tá? Então, esses homens aqui não têm compromisso algum. Agora ele vai começar um ataque aqui, ó. As igrejas que sim. As igrejas estão sim preocupadas em ensinar o que está na Bíblia. Você pega uma igreja reformada aí, se o pastor pregar alguma coisa que esteja fora da Bíblia, eles podem lá na frente questionar e pedir explicações que ninguém vai perseguir essa pessoa. Aqui, se você levantar o dedo, sua carreira acabou na CCB. Ouça aqui, vamos ver, olha aqui os ataques. Estão agora se afastando, não querem mais saber de dons, já não creem mais em dons, irmãos. Dons sempre marcaram a história do Novo Testamento conosco. O Senhor... Os dons sempre marcaram a história do Novo Testamento e conosco. Você não sabe, né, Luiz Carlos? Você não sabe porque se você é um CCBano, você nunca estudou, né? Você nunca estudou, você nunca trabalhou, você nunca fez a teologia, né? Porque se você é um CCBano honesto e sincero com os outros coitados que estão lá no banco lá, você tem que ser igual a eles. Você não pode ter nenhum tipo de vantagem. Então como é que você vai saber? Se acompanhou, se não... Segue aí, vamos ver. Se alguém não tiver o Espírito Santo, pode conhecer toda a Bíblia em 107 idiomas. Pode fazer o que for. Está infartado. Olha aqui o absurdo desse homem. Eles estão tentando criar uma divisão. Eles estão fazendo isso em quase todos os cultos que a gente vê. Eles estão criando uma dicotomia. Ou seja, ele está querendo dizer assim, ou você tem conhecimento bíblico, ou você é espiritual e você tem o Espírito Santo. Eu não sei de onde esse senhor tirou isso. Eu não sei aonde ele leu essa bobagem desse senhor está falando. Porque eu conheço as Escrituras, eu li, eu estudei, e eu sou uma pessoa espiritual, e eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem a mínima dúvida disso. A mínima dúvida disso. Agora, esse senhor aqui está tentando colocar na cabeça do CCBano o seguinte: o CCBano é ignorante, eles já não conseguem mais esconder isso. Já confessaram, tá? Já confessaram palavras do Marsola dizendo, né, que ele aprende tudo orando, que ele não estuda a Bíblia. Não consegue mais. Então, o que eles estão querendo dizer? O discurso por trás disso tudo é isso aqui. CCBano, você é ignorante biblicamente, você não sabe nada da Bíblia, mas você é espiritual. E ser espiritual é mais importante do que você ter conhecimento bíblico. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele cita coisas aleatórias dizendo, gente que é conhecedora e que não tem... É lógico, rapaz, adquirir conhecimento não quer dizer nada. Você ler e estudar a Bíblia, como muito ateu já fez isso, para ter conhecimento ou por curiosidade, conhecer a Bíblia, mas não é espiritual. Mas diferente de um genuíno cristão, que ele é convertido e Deus coloca nele o coração, o desejo de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus. Aí vem o estudo da Bíblia, para potencializar aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está conhecendo. Então, essa divisão aqui, ó, é o próprio, esse senhor aqui, o Viçosa, que está criando isso. Ele está criando porque eu nunca vi, é lógico que é uma criação da cabeça dele, para tentar defender o CCBano. Por quê? A menos que vocês me mostrem, né, ou ele mostra aqui para nós, um vídeo de algum pregador reformado dizendo assim, irmãos, agora que nós temos conhecimento bíblico, não precisamos mais do Espírito Santo. Aqui nada, eu não preciso do Espírito Santo, é só ter conhecimento da Bíblia, pronto, eu estou salvo. Não existe nenhuma pregação ou afirmação dessa. Então ele está criando essa falsa afirmação, ou seja, ele fala isso para dar a entender que existem pessoas que estão dizendo que o conhecimento bíblico é suficiente para você salvar. Ou seja, só você ter conhecimento bíblico e você se salva. Ele está criando isso aqui é uma falsa narrativa. Isso aqui é uma falsa narrativa para tentar enganar as pessoas. Ele está tentando consolar o CCBano, tentando fazer o CCBano se sentir um pouco mais importante. Ou seja, CCBano, fica tranquilo, você é um baita do ignorante, mas você é espiritual. Como é que você sabe que você é espiritual, CCBano? Como, se você não conhece a Bíblia? Por que eu estou falando? É a Bíblia quem vai mostrar para nós se o que você está seguindo está correto,
se o que você está fazendo é correto ou não é correto. É o conhecimento bíblico, porque a verdade está na Bíblia, não está em mim. A verdade não está não tá no Viçosa. A verdade não está na congregação ou na igreja batista. A verdade está nas escrituras. E é por isso que a gente discute as escrituras, né? Por isso que tem teologias para descobrir melhor a verdade. Tá? Agora esses camaradas inventam esse monte de mentira, ou se recebendo um baita do ignorante falar: eu estou na graça. Como é que você sabe que você está na graça? Quem te disse que você está na graça? Quem foi que te mostrou que você está na graça? Não sabe. Segue aqui, ó. A falsa dicotomia, né, irmão? Bíblia versus Espírito Santo. Segue aí. Faltou o Espírito Santo em você, você está infartado. Está perdido, está perdida. Mas se o Espírito Santo, ele encontrar espaço em nós e se sentir confortável com a nossa dedicação para ele, ele vai só aumentando a porção dele. Só aumentando a porção. E o que acontece quando ele aumenta a porção? Há manifestações da virtude dele no caráter e nas expressões dos dons. Por isso que ele fala. Então você pode ver que a ideia dele é de falar para as pessoas que se você não tem o Espírito Santo, você está vazio. É óbvio que está vazio, e ninguém disse o contrário. Se tem eu aqui no meu canal, o que eu falo do Espírito Santo, eu falo que o amor que nós sentimos um pelos outros, a caridade de Deus, é a própria presença do Espírito Santo dentro de nós. Sem o Espírito Santo, você não pode produzir obras. Ou seja, eu sou salvo, recebo o Espírito Santo e produzo obras. É simples assim. Vamos ouvir aqui, né? Tem mais, as piores aqui, as bizarrices piores está para vir. Vamos ouvir. Vocês sabiam que vocês eram gentios. Gentio não judeu, né? Não judeu. Vocês não tinham isso, não tinham, a humanidade não tinha. Eram levados aos ídolos mudos. Mas agora eu quero falar para vocês uma coisa. Conhecer Jesus Cristo. Alguém falar, Jesus é Deus, ou Jesus é Filho de Deus, ou Jesus é o Messias. Qualquer palavra que falar, ele pode falar. Mas para falar com propriedade, com fé. Jesus Cristo, ele é o meu Redentor, Salvador. Ele está dizendo que a fé mesmo, a propriedade de fé, é aquele que fala Jesus Cristo é o meu Redentor. Tá aí, uma coisa que o CCB não tem. Essa fé que você está falando aí, não tem. Isso aqui é um discurso vazio, ó. Esse discurso é falso. Eu falo falso assim, não representa CCB. CCB não fala de Jesus. CCB não está nem aí para Jesus Cristo. O conhecimento do CCB é só de profetada na igreja. Eles não têm conhecimento bíblico. Como é que ele pode manifestar essa garantia e essa certeza? Uma que eles nem sabem se estão salvos ou não. O CCBiano vive a vida inteira uma eterna incógnita. Será que eu estou salvo? Ele não sabe. Já coloquei esse CCBiano aqui na live comigo, que eu perguntei para ele, se você morrer hoje, você está salvo? Ele falou que não sabia. Olha aqui, ó. Tá? Observa, vocês estão colocando alguém aqui na tribuna para pregar coisas que ele não aprendeu na CCB. Pergunta pro Luiz Carlos, aonde você aprendeu a falar essas coisas, Luiz Carlos? Não foi na CCB. Você percebeu, CCBano, que você está sendo defraudado? Você está sendo defraudado, por quê? Porque esse homem aqui, ó, está manifestando algo que ele não aprendeu na Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, ele não vai te ensinar a raciocinar pelo conhecimento bíblico, a ensinar o que é justificação pela fé, o que é graça, né? O que é o Espírito Santo, como é que Deus trabalha. Não, você não aprende isso na CCB. Tá? Segue aqui, ó. Essa fé que ele está dizendo aqui, ó, essa fé não representa o homem da CCB. Ouça. Fé só é possível quando o Espírito de Deus começa a encontrar espaço em nós. Começa a encontrar ambiente bom para ele. Por isso que ele fala, ninguém... Agora olha aqui. De novo ele volta para os dons. Presta atenção. Agora ele tenta usar...